Buenas pessoas concurseiras, então vamos resolver aqui uma prova a pedido do aluno Henrique, que mandou lá no Instagram. Ele pediu uma prova da banca Fundatec. Então, se tu tem uma prova aí de um concurso recente, manda para o professor, que o professor vai resolver aqui no canal. Então, dando seguimento ao nosso vídeo, lembrando, né, se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, curte os nossos vídeos, que isso ajuda muito o professor. Beleza? Vamos lá, então. A primeira questão do nosso vídeo de hoje. Considere a figura a seguir. Nós temos aqui um triângulo, né? Aqui a banca, ó, representou. Eu até vou aproximar um pouquinho mais para a gente visualizar bem o triângulo aqui, ó. Ele representou esse ângulo aqui, ó, como 90 graus. Geralmente se representa 90 graus com esse símbolo. Então a banca deu uma judiada do concurseiro. E ela marcou que esse ângulo aqui também é 90 graus, ou seja, são ângulos retos. Como aqui, ó, esse ângulo é 90 graus, nós temos um triângulo retângulo. Ok? E aí, vamos ler mais um pouquinho aqui a questão, mais próximo um pouquinho. Olha só. Sabendo que AB é igual a 7 centímetros, então, ó, essa distância AB, aqui, ó, ela mede 7 centímetros, ok? AD, 3 centímetros, ó, AD, aqui, ó, essa distância mede 3 centímetros. Então, se todo o comprimento desse lado mede 7, esse lado, esse pedaço aqui, ó, mede 3, o Y, que é esse outro pedaço, vai medir 4. Essa aqui, ó, é a medida do Y, tá? H é a raiz do 49. Ó, H é a altura, ó. Então, essa altura, raiz do 49, a gente sabe que é 7. Então, ó, a altura aqui, ó, é igual a 7. Calcule o valor de x. Quem é o x? O x é esse bichinho aqui, ó. Vou colocar de outra cor, ó. Colocar o x aqui, ó. Pede, ó, para calcular o x, ó. Então, e aí, que conteúdo nós temos aqui, professor? Qual é o conteúdo relacionado? Se tu for observar, ó, esse triângulo aqui, ó, em que está envolvida a medida do H e a medida do Y e a medida do X, como aqui embaixo, ó, ângulo reto, medida de 90 graus, nós temos um triângulo, deixa eu ver se... Aham. Ângulo retângulo. E se nós temos um triângulo retângulo, beleza? Queremos calcular um dos seus lados. O que a gente vai usar? A gente vai usar o Teorema de Pitágoras, certo? Teorema de Pitágoras, que a gente utiliza aqui. Vamos lá, quem são os lados? Quem são quem aqui, ó? Observa o seguinte, ó. O lado que é o x, nós chamamos de hipotenusa. O lado que é o y é um cateto. E o lado que é o h, a altura, é outro cateto. Quem são os catetos? São os lados que formam o ângulo reto. A hipotenusa é o lado que está na frente, que é o oposto ao triângulo, ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Então vamos lá, deixa o professor afastar aqui um pouquinho, aí. Então vamos lá, vamos calcular, utilizar o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Ó? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ó. A soma cateto 1 ao quadrado mais cateto 1, né? Cateto 2 ao quadrado, certo? Esse é o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Não é o quadrado da soma, tá? Então, quem é a hipotenusa? X. Beleza, ó, substitui x ao quadrado. É igual. Cateto 1, tanto faz, qualquer um deles. Eu vou chamar aqui, ó, o H. 40, ó. Gente, aqui a banca foi sacana, porque ela colocou a raiz de 49. Daí tu pode pensar assim, ó. Bah, mas professor, raiz do 49 ao quadrado, cancela, vai dar o 49.
Não, minha gente, não é isso. Quem é a raiz de 49? Raiz de 49 é o 7. Então, tu vai usar aqui como cateto 1 a altura, não a raiz do 49, e sim o 7, ó. Então, vai ficar 7 ao quadrado, tá? Tu não usa raiz de 49, porque raiz de 49 ao quadrado é quanto? 49, tá? Se tu vai colocar isso aqui ali antes de calcular, dá errado o cálculo, tá? Tu tem que desenvolver aqui a raiz de 49, 7, então tu vai usar o 7. Mas o cateto 2 é o y, que nesse caso é o 4, então 4 ao quadrado. E aí vai ficar, ó, x ao quadrado igual, vamos subir aqui um pouquinho, 7 ao quadrado, 49, mais 16 elevado ao quadrado, ou melhor, 4 elevado ao quadrado, 16. 49 mais 16 vai dar 65. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que x ao quadrado é igual a 65. Quero saber quanto vale o x, então eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Tá? E agora, ó, raiz de x ao quadrado cancela o expoente com o radical, x. E aí, a raiz do 65 não dá para extrair, deixa indicado, raiz do 65. Ficamos com a alternativa B de Brasil, beleza? Aqui, ó, mais um motivo para te não usar o 49 dentro do radical aqui do cateto, ó. Por quê? Justamente por isso, ó. Raiz 49 é 7 ao quadrado. E 49, tu extrai aqui, ó, o expoente, ó. Corta o expoente com o radical. Então, é mais um motivo para te não usar aqui a raiz de 49 na hora de fazer esse cálculo aqui. Tu usa o 7, ok? Vamos para... Então, aqui, ó, antes da gente partir para a próxima questão, a questão número 1 desse vídeo são algumas questões de uma prova de nível médio, tesoureiro, do cargo de tesoureiro da Banca Fundatec, tá? Então, antes da gente partir para a próxima questão, tá? Aqui a gente utilizou o teorema de Pitágoras, que é a trigonometria no triângulo retângulo, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Partiu próxima questão. Dando sequência, então, a segunda questão do nosso vídeo traz o seguinte, ó. Considerando f de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 8, pode-se afirmar que o gráfico dessa função é... Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Que função é essa? Eu vou pegar aqui um rascunho, ó. Olha só, tem o x ao quadrado mais 4x menos 8. Esse tipo de função, que função é essa? Essa é a função do segundo grau, a função quadrática, ó. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Quem é o a, o b e o c nessa função ali dada, ó? Nessa função dada aqui, ó, o a é o termo que está acompanhando o x ao quadrado. Então, o a, nesse caso, não aparece, ele é 1. Então, a gente tem que a é igual a 1. O bx, ó, o b é o termo que acompanha o x. Então, ó, o b é igual a 4. E o c? O c é o termo que não tem letra. Então, é o menos 8, o chamado termo independente. Então, a gente tem uma função aqui, tá? Essa aqui é uma função do segundo grau, uma função quadrática, certo? Bem, o que tem a função? Ó, pede o gráfico. Então, toda a função do segundo grau, tá? Ela tem como gráfico uma curva chamada parábola, certo? Essa parábola é uma curva, ou seja, como é que ela se comporta? Dessa forma ou dessa forma aqui, com diferenças de aberturas ou não, certo? Então, olha só, como é que é o comportamento da parábola. Se este A aqui, ó, for positivo, ou seja, A maior que zero, a parábola em relação ao eixo X tem o seguinte comportamento, ó. Ela tem a concavidade voltada para cima, ok? Se este A aqui for negativo, ou seja, for um número menor que zero, a parábola em relação ao eixo X tem um comportamento de que ela é virada para baixo, concavidade voltada para baixo. Então,
Se o A é positivo, concavidade voltada para cima. Se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Como aqui, ó, o A é igual a 1 e é maior que 0, então qual é a concavidade da parábola? Voltada para cima. Ok? Então vamos analisar as alternativas. Olha só. Alternativa A. Uma reta crescente. Não, não é reta, é parábola, tá? Então já descartamos a letra A, porque fala em uma reta. Letra B, uma parábola, beleza, parábola é o nome da figura, com concavidade voltada para cima, ó. Concavidade voltada para cima. Ok, até aqui. Com coordenadas do ponto D máximo, menos 1 e 2. Bom, essa parte a gente não sabe. Então, vamos para a próxima questão. Para a próxima alternativa. Como é uma função do segundo grau, pode-se afirmar que o gráfico é uma parábola. Beleza. Com concavidade voltada para baixo. Não, ó, não é voltada para baixo. A gente acabou de ver aqui, ó, que como o A é igual a 1, tá? Dessa função aqui, ó, a concavidade é voltada para cima. Então, a letra C acabamos de descartar. Letra B. D de Dinamarca. Uma reta decrescente. Não, já arriscamos aqui, nem precisa ler o resto. Tá? É uma reta. Reta não é gráfico da função. Letra E. Uma parábola, beleza, com concavidade voltada para cima, ok? Com as coordenadas do ponto D mínimo. Olha só, vamos lá então. E agora? Vamos trabalhar a questão do ponto aqui. Olha, o ponto a gente já podia ter resolvido a questão anteriormente, mas o professor deixou chegar a este ponto para a gente trabalhar o ponto. Como é que a gente vai trabalhar o ponto? Ó? Quando o A é positivo, tá? A parábola, ela tem aqui, ó, o chamado ponto de mínimo, tá? É o ponto de mínimo. Então, se ela tem concavidade voltada para cima, ela tem ponto de mínimo. Se ela tem concavidade voltada para baixo, a parábola, ela tem o ponto de máximo. Ok? Então, ponto de máximo é quando a concavidade é voltada para baixo. Ponto de mínimo, ó, por quê? Ela desce, diminui até um ponto que ela zera. Depois ela começa a subir, a crescer. Da mesma forma, ó, aqui, ó, quando ela está com a concavidade voltada para baixo, ela cresce até o ponto de máximo. Depois ela começa a decrescer. Ok? Então vamos voltar a analisar, ó. A parábola com concavidade voltada para cima, com as coordenadas de ponto de máximo. Não, ela não tem ponto de máximo. Como a concavidade é voltada para cima, ela tem ponto de mínimo. Então, já descartamos a letra B de Brasil. E aí, o que sobrou? Apenas a letra E. Observa, pessoal, que neste caso aqui, ó, tu não precisou fazer cálculo. Tá? Não precisou fazer cálculo nenhum. É só analisar o gráfico. É muito importante que em funções, tá? Em se tratando de funções, tu conheça o gráfico da função, tá? Aqui no canal, o professor tem um vídeo somente sobre os gráficos das funções, beleza? Então, dá uma olhada aqui. Vou pedir para a minha assessoria técnica colocar aqui, ó, o gráfico das funções na descrição ou aqui em cima, tá? A assessoria técnica vai fazer isso depois. Gráfico, vou colocar aqui, ó, vídeo gráfico de funções, beleza? Ou melhor, vou colocar lá no Telegram, vou fazer isso, ó. O vídeo do gráfico das funções, vou colocar lá no Telegram. Isso, vou colocar lá no grupo do Telegram, não vou colocar aqui em cima não, vou colocar lá no grupo do Telegram, dá uma olhadinha lá que vai estar lá o vídeo, tá? Então, só de olhar, só conhecer o gráfico, a gente já respondeu. Ah, mas e se eu quisesse, vamos supor que a questão aqui falasse em ponto de mínimo e aqui falasse em ponto de mínimo. E aí, o que tu ia fazer? Tu ia calcular o ponto de mínimo. Como calcular o ponto de mínimo? Olha só. O chamado ponto de mínimo de uma parábola, tá? Que é esse ponto aqui embaixo, a gente chama ele de vértice.
E o vértice da parábola, ele é calculado da seguinte forma, ó. Nós temos o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. E agora, professor? Agora tu resolve a situação da seguinte maneira, ó. Primeira coisa, tu calcula o x do vértice, tá? X do vértice menos b. Quem é o b? Ó? O b é o 4. Então, vai ser menos 4 sobre 2 vezes a. Quem é o a? O a é 1. Então, 2 vezes 1. Menos 4 dividido, ó, menos 4 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Vai dar menos 2. Beleza, calculei o y, ó. Tá aqui, menos 2. E para... Não, calculei o x do vértice, ó. Isso aqui é o x do vértice, não é o y nada, né? O professor está pensando no y. Não, não precisa. Olha só, agora, minha gente, o que a gente vai fazer? Calcular o y do vértice. Se tu for usar essa fórmula aqui, vai dar o quê? Calculeira. Calculeira. Por quê? Porque tu vai ter que calcular o delta, tá? Tu vai calcular o delta, depois tu vai dividir o valor do delta pelo 4a. Calcular o y do vértice, ó. O que tu vai fazer? Tu vai pegar a função e vai substituir o valor que tu encontrou por x, ó. Então, se tu tem a função lá, ó, x ao quadrado mais 4x menos 8. Tu vai substituir pelo x do vértice, ó. E aí vai ficar y do vértice igual a menos 2 ao quadrado mais 4 vezes menos 2 menos 8. Isto vai dar menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8. Menos 8 dá menos 16. Mais 4 vai dar menos 12. Portanto, ó, chegamos ao valor do y do vértice, ó. Y do vértice, menos 12. Então, tu não precisa fazer essa calculeira toda aqui. Pega, calcula o x do vértice, substitui na expressão, calcula o y do vértice. Beleza? Então, tá resolvida aqui a segunda questão. Olha só, questão de gráfico de funções, em que a gente resolveu a questão simplesmente conhecendo como o comportamento do gráfico. A gente nem precisou fazer cálculo. O professor fez cálculo aqui, ó, para mostrar como é que se calcula, né? Para te resolver a questão. Ah, vamos supor que eu precisasse calcular o y e o x do vértice. Como é que eu faria? Dessa forma. Beleza? Lembrando que lá no Telegram, tá? Lá no Telegram vai estar o vídeo sobre gráficos de função. O professor fez uma análise geral, zona lá sobre gráficos de função. Ok? Vamos para a próxima questão. A terceira questão do nosso vídeo de hoje traz o seguinte, ó. Um determinado capital é aplicado a juros simples. Beleza, juros simples por 8 meses. Então, ó, tempo 8 meses. Há uma taxa de 5% ao mês. Então, taxa e 5% ao mês. E rende R$600 de juros. Então, juros rende R$600. Então, o que está... qual é a incógnita aqui? É o determinado capital. Ó. Então, capital é o valor que a gente quer descobrir. É correto afirmar que 30% desse capital é... Então, ó, a gente tem que calcular quanto é o capital e depois calcular quanto é 30% do capital. Como é que eu calculo o capital numa fórmula, numa questão de juros simples? Tu tem a questão, ó. Tu tem a fórmula de juros simples, ó. Juro igual a capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Eu geralmente substituo e vou fazendo conta. O que eu vou explicar hoje para vocês? Hoje eu vou explicar para vocês o seguinte, ó. Esse 100 aqui, ó, tu pode passar para o outro lado da igualdade multiplicando, ok? E esse I vezes T, como ele está multiplicando o capital... Não, eu vou fazer por partes, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou copiar aqui primeiro, ó. Capital vezes a taxa vezes o tempo é igual ao juro vezes 100.
ok? Agora, pessoal, esse I vezes T, que está multiplicando o capital, tá? Tá multiplicando. Eu passo para o outro lado, dividindo. Então, ó, fica capital igual ao juro vezes 100 dividido pela taxa vezes o tempo, por I vezes T. E agora tu substitui, e aí faz os cálculos. Tu pode fazer dessa forma. Ou tu substitui tudo aqui, como o professor geralmente faz aqui no canal, né? E aí vai passando o 100, passa os valores. Ou então tu mexe na fórmula. Aqui o que que eu fiz? Ó, eu mexi na fórmula e cheguei na fórmula do capital, tá? E agora a substituição, ó. Juros, 600. Vezes o 100. O 100, da onde é que sai esse 100, professor? Da fórmula, tá? Esse 100 aqui, ó. Dividido pela taxa, olha só, antes de qualquer coisa. Tempo, meses. Taxa, meses. Então, eu posso usar aquelas taxas ali, tá? Se uma tá em tempo diferente, se o tempo não tá igual, tem que fazer transformação. Então, aqui, ó. Taxa 5 vezes 8. Isso aqui foi o que saiu aqui errado. Então, vai ficar capital igual. Olha só. Vamos fazer umas simplificações aqui, ó. 100 dividido por 5 dá 20. O que mais que a gente pode simplificar, ó? O 8 e o 600, ó. 600 dá para simplificar também, tá? 600... Olha só, não foi o que o professor fez no rascunho dele, mas olha aqui, ó, vamos mexer aqui, ó. Se eu fizer a continha, ó, 600 dividido por 8, olha só. 600 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56, sobra 4. E aí, baixa o 0, dá 40, dá por 5, ó. 5 vezes 8, 40. Olha só, 600 dividido por 8 dá 75. Então, pode ficar aqui, ó, ao invés de tu usar o 600... Tu vai usar, ó, aqui fica 75 e aqui fica 1. E aí fica 75 vezes 20, ó. 75 vezes 20 é 150. Pera aí que o professor errou os cálculos aqui, só um pouquinho. Tá, pera aí que o professor deu uma rateada aqui, ó. 2 vezes 75 é 150. Como tem esse zerinho aqui, ó, 1.500. 1 vezes 1, 1. Portanto, capital igual a 1.500. Então, o capital envolvido nessa aplicação é R$1.500, tá? Ó, 2 vezes 75, 150. Beleza. Mais o zero do 20, 1.500. E agora, temos que calcular, ó, 30% do capital. Então, vamos fazer o cálculo, ó. 30% de 1.500, ok? Como é que eu faço esse cálculo? Ó, tu cancela o porcento com os dois zeros. Fica 30 vezes 15. Por quê, professor? Olha só, se tu fosse fazer esse cálculo aqui, ó, seria 30 sobre 100 vezes 1.500. Aí tu ia cortar esses dois zeros com os dois zeros do 100. Ia ficar 30 vezes 15, ok? E aí, vamos lá, ó. O zero do 30, vou colocar no resultado. E aí faço 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Portanto, 30% do capital, que é 1.500, é R$450. A alternativa correta é a alternativa A de Armênia. Alternativa A de Armênia. Beleza, pessoal? Então, aqui uma questão de juros simples. A banca nem sempre ela pede diretamente o juro, tá? Às vezes ela pede o capital, pede a taxa, pede o tempo. Então, aqui o professor, ó, optou, tá? O professor optou, neste caso aqui, deixa eu pegar uma caneta de cor diferente, ó, por mexer na fórmula e chegar na fórmula do capital. É uma forma diferente de tu fazer o cálculo, tá? Beleza? Próxima questão. A quarta questão, tá? A quarta questão desse nosso vídeo aqui, olha só. Veja, perceba, como diz o carinha aqui. Uma relojoaria entrevistou 80 pessoas para saber se elas preferem joias de ouro ou prata.
Então, qual foi a primeira coisa, quando tu começa aqui, ó, tá aqui os dados das pessoas, aquela coisa toda. Quando tu começa a resolver esse tipo de cálculo aqui, de questão, qual é a primeira coisa que tu faz? Tu destaca quem é o total. Tu sempre vai precisar dele de alguma forma. Então, o total é 80. Aí, ó, eu, professor Iago, gosto de destacar os dados, ó. 30 pessoas preferem joias de ouro. Então, ó, ouro, 30 pessoas. 45 pessoas preferem joias de prata. Então, aqui, ó, prata são 45. Eu estaria entre essas 45. Eu gosto mais de joias de prata. Acho mais bonito. 15 pessoas preferem joias de ouro e prata. Então, ó, ouro mais prata são 15 pessoas. Logo, pode-se afirmar que. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos resolver esse tipo de questão quando te dá um total, te dá as partes desse total e te dá uma informação em que essas partes se misturam. Tu resolve esse tipo de questão por diagramas, tá? Diagramas de Venn, ok? Essas questões, ó, aqui é D, tá? São resolvidas por diagramas de Venn, quando te dá um total, partes desse total e uma mistura dessas partes. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 2 diagramas, ó, ok? Vou subir um pouquinho aqui, como a gente já não precisa da questão por enquanto, vou aproximar e vou deixar destacado, ó, os meus dados. Então, aqui envolveu, ó, um total ouro, prata, ó. Então, aqui, ó, vou aqui, ouro, e esse diagrama aqui representa a prata, ok? Como que tu começa esse tipo de resolução de questão? A gente sempre vai começar pelo meio, ó, pelo aquilo que está misturado. Então, ouro mais prata são 15. Então, aqui, ó, esse 15, ó, esse meio aqui é por onde eu começo a resolver a questão, tá? Por quê? Porque tem 15 pessoas, tá, que gostam do ouro e da prata. E aí, nesses 30 aqui, ó, tá? Quando contabiliza os 30 que gostam de ouro, se a questão não diz que gostam somente de ouro, então esse pessoal que está misturado também tá aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, tu vai fazer 15, ou melhor, 30 menos 15, ó. 30 menos 15 dá 15. E aí, que informação tu tem, ó? Gostam de ouro, são 15 mais 15 pessoas, que vai dar os 30, ó. 15 pessoas gostam de ouro e prata. 15 pessoas gostam somente de ouro. E agora, prata, ó, 45 pessoas gostam de prata. Só que como não fala que gostam somente de prata, tá? Essa prata aqui, ó, essas 15 pessoas estão incluídas aqui dentro. E aí eu vou fazer 45 menos 15, que dá 30. Então, ó, tem 30 pessoas que gostam somente de prata. E agora, ó, se tu somar 45, que é a intersecção, mais o 30, vai dar quanto? Melhor, peraí que o professor falou coisa errada. Se tu somar o 15, que é a intersecção, mais esses 30 aqui, ó, que gostam somente de prata, vai dar quanto? 45. Então, 45 pessoas gostam de prata. Isso é muito importante, ó. Se tu olha uma parte do diagrama, ó, 15 mais 15 dá 30, que é o pessoal que gosta do ouro. Ó, se tu olhar a outra parte, 15 mais 30 dá 45, que é o pessoal que gosta da prata. Se tu olhar essa parte ali, ó, vai ter só o 15, ó, que é o pessoal que gosta do ouro e da prata. Beleza? Então, vamos analisar as alternativas. Ó. O que pede as alternativas? Ó? 16 pessoas preferem apenas joias de ouro. Ó, apenas joias de ouro são 15. Então, a letra A morreu. 30 pessoas preferem apenas joias de prata. 30 pessoas preferem apenas joias de prata. Ó. Beleza, é isso mesmo. Ó. 30 pessoas preferem apenas joias de prata. Beleza, minha gente? Feito, então, a nossa quarta questão aqui, quarta questão do nosso vídeo, tá?
Lembrando, se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreva, faz esse bem para o professor, te inscreva aqui no canal. E agora, diretão, pessoal, vamos para a quinta questão. Ó. Vou aproximar aqui um pouquinho. Técnicas de me enxergar melhor, né? O vídeo aí para vocês. A negação lógica. Então, aqui nós temos um raciocínio lógico, uma questão de raciocínio lógico, ó. Da sentença. Lúcia é médica ou Paty é veterinária. Então, nós temos aqui, ó, a sentença. Vou copiar ela. Lúcia é médica ou Paty é veterinária, tá? Vet. Então, é o seguinte, Paty é vet. Tá? Vamos lá. Agora, tá pedindo a negação. Quando nós temos o conectivo ou, aqui ó, o ou, ó, ele tá ligando duas proposições simples. Lúcia é médica, é a proposição P. Paty é veterinária, é a proposição Q. Então, nós temos aqui o ou ligando duas proposições simples. Nós temos a proposição P ou Q. Quando a gente pede, quando a questão pede, tá? A negação do ou, como é que se dá essa negação? Essa negação, ela se dá pelas chamadas regras de Morgan, tá? E muito tá lá no edital, muitas vezes, regras de Morgan. A banca às vezes destaca o que são as regras de Morgan. O que diz a regra de Morgan? O ou, tu vai transformar o ou em e. Então, o conectivo ou, quando tu vai fazer, ó, a negação, tá? Quando tu vai fazer a negação, o ou tu transforma em e. E as proposições P e Q, eu vou negar também, cada uma delas, ó. Então, eu tenho Lúcia é médica. Como é que fica a negação do Lúcia é médica? Lúcia não é médica. Então, eu vou escrever aqui, ó. Lúcia não é médica, tá? E agora, Paty é veterinária. Então, a negação de Paty é veterinária é Paty não é veterinária. Então, eu escrevo aqui, ó. Paty não é veterinária, tá? Regras de Morgan funcionam dessa forma. Beleza? Agora vamos olhar para as alternativas. Alternativa A. Paty não é médica ou, ó, tem o ou aqui. Então, tu já descarta. Por quê? Pelas regras de Morgan, o ou tu transforma em e. Lúcia é médica? Não, ó, tem que negar a Lúcia é médica. Então, tu já descarta. Se tem alguma coisa fora do teu raciocínio, descarta. Gente, tu tem que confiar no teu raciocínio. Tu tem que confiar no teu estudo. Autoconfiança. Vamos lá. Letra C. Lúcia não é médica. Lúcia não é médica. E Paty não é veterinária. Paty não é vet. Então, alternativa correta, alternativa C de Chile, tá? Alternativa C de Chile é a alternativa correta desta questão. Esta questão, então, era uma questão de raciocínio lógico envolvendo proposições lógicas, envolvendo a negação de proposições compostas. Como essa proposição composta tem o conectivo ou, a negação do ou é dada pelas regras de Morgan. O ou se transforma em e. E tu nega as duas proposições simples que formam a composta. Vamos para a última questão do nosso vídeo. A última questão do nosso vídeo. Considere a área do triângulo retângulo abaixo. Que a área do triângulo retângulo abaixo mede 42 centímetros quadrados. Logo, o valor de x é... Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo retângulo, ó. A banca não marcou tradicionalmente, não fez a marcação tradicional do triângulo retângulo, né? Que é, do ângulo reto, né? Que é aquele quadradinho com um pontinho. Ela marcou aqui o ângulo de 90. E aí, o que traz o desenho aqui para nós? Ó? Traz que esse lado aqui mede 2x mais 1. Esse lado aqui mede 6. E que a área do triângulo, ó, essa área aqui, ó, mede 42 centímetros quadrados.
e aí pede o valor de x. Mas onde é que está o valor do x? O x está ali, ó. Tá? Como eu faço para calcular esse x aqui? Gente, como calcular esse x? Está lá no Telegram. A questão vai estar lá no Telegram, resolvida com exclusividade. Essa questão aqui vai ser exclusiva para os alunos que estão inscritos lá no canal do Telegram, tá? Então acessa, assiste lá, se inscreva no canal do Telegram, tá? Se inscreve lá no canal do Telegram também, dá essa demão para o professor, que lá tu vai ter conteúdos exclusivos para quem está lá no canal do Telegram. Beleza? Tá aqui embaixo na descrição, tá? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo, o canal do Telegram. Então essa questão está resolvida com exclusividade lá. Mas comenta aqui a tua resolução aqui no nosso vídeo, já dá uma agitada aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, concluímos a resolução dessas questões aqui pedidas pelo aluno Henrique. Aqui uma prova nível médio da banca Fundatec. Um abraço e assim seguimos.